Vamos então começar sobre a infância. Nós estamos na questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Então a criança que está ali, ela pode ser muito mais velha, ter muito mais conhecimento do que os pais, mas como são os órgãos, é através dos órgãos que se exprime, é através dos órgãos que se coloca, que a gente se coloca aqui, né? Aquilo que o nosso espírito transmite, né? Que nós transmitimos, nós somos espírito, aquilo que nós transmitimos para o corpo depende dos órgãos. Então, como o perispírito está ali miniaturizado e o corpo também está começando o seu desenvolvimento, não tem como se expressar, né? A criança vai se expressar conforme o desenvolvimento do seu corpo e dos seus órgãos. Numa criança com pouca idade, independentemente do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto. Enquanto é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem conceder-lhe toda a intuição de um adulto. De novo, nós espíritos ficamos limitados na nossa manifestação pelos órgãos, né? Nós nos reportamos nesse planeta através dos órgãos. Sua inteligência é de fato muito limitada, enquanto aguarda que a idade amadureça a sua razão. A perturbação, né, que acompanha a encarnação não termina subitamente no momento do nascimento. Ela só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, aquela perturbação que nós estávamos vendo do reencarne, né, a miniaturização, o esquecimento do passado, toda essa perturbação, ela só vai se dissipando conforme a criança vai crescendo, esses órgãos vão se desenvolvendo e o espírito vai tendo mais possibilidade de se manifestar através daqueles órgãos. Por isso que aqueles que têm um aprendizado muito grande em determinadas áreas, conforme esses órgãos vão dando possibilidade para eles, eles vão se manifestando, né? Que são o que a gente chama de gênios. Mozart tocou pela primeira vez com 3 anos. Perdão. Nós temos aí um menino indiano que dá aula na universidade, na Inglaterra. Então a gente precisa entender que são espíritos que trazem essa bagagem e assim que os órgãos permitem, eles já começam a se manifestar daquele conhecimento que eles têm, né, dentro deles. A maioria de nós vai caminhando conforme o seu desenvolvimento, conforme os seus órgãos vão se desenvolvendo. Aí nós vemos aqui uma observação, uma colocação do Kardec. Uma observação vem confirmar essa resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. O objeto de seus sonhos é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então ela está ali limitada dentro daquelas informações que os órgãos dela permitem que ela receba, né? Então aí você vai perguntar para a criança o que ela quer ser bombeiro, ela quer ser lixeiro, são esses sonhos dela, né? Ela quer dirigir um caminhão. Então, por quê? Porque ela está ali assimilando as informações e são essas informações que vão, digamos assim, mover os sonhos, né? As vontades, as intenções. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? É o que deve fazer,
uma vez desembaraçado do seu envoltório carnal, no entanto, sua lucidez original só é recobrada quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então nós vamos ver em livros, principalmente que retratam suicidas, que os suicidas, eles, quando recomeçam os seus reencarnes, eles começam, às vezes, em pequenos abortos, né? Então eles começam a tentar vir, vão recompondo o perispírito, vão abortar, essa gestação é abortada naturalmente, porque ele não tem condições ainda de montar um corpo carnal, porque o perispírito está muito debilitado, e vai vindo até que ele consegue nascer, aí ele desencarna muito novo, volta, continua naquele perispírito de adulto ou de adolescente ou de jovem, de quando ele se suicidou, até que ele consegue se recompor melhor o perispírito, e aí ele vai conseguir uma encarnação que vai lhe possibilitar uma passagem, um desencarne depois dos 8 anos, porque até 7 anos, mas não é 2 e 2 não são 4 no mundo espiritual, não é assim, deu 7 anos, tocou a campainha, mudou, não, vai vindo gradativamente por volta de 7 anos, a reencarnação está completa, então aquela reencarnação já tem um perispírito montado dela. Antes dos 7 anos, quando a criança desencarna, ela vai continuar utilizando o perispírito, vai continuar utilizando aquela imagem, aquele espírito da vida anterior. Nós vamos ver isso bem explicado na questão 109 do livro O Consolador, e nós vamos ver também no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver o Júlio, que é foi um suicida na vida passada, e a gente vai vendo os seus reencarnes e desencarnes novos muito cedo, e a sua estruturação para poder mais para frente reencarnar com prazo mais longo, ter um projeto de vida maior. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. O que ele está perguntando aqui? Nós, espíritos, sofremos pela passagem da infância, pela deficiência, pela necessidade de auxílio, pela fragilidade que nós temos durante a infância? Os espíritos respondem: não. Esse estado é uma necessidade, faz parte da natureza e está de acordo com os desígnios da providência, né? Com P maiúsculo, a providência divina. É um tempo de repouso para o espírito. Olha que interessante que os espíritos estão colocando aqui. Essa fase da infância, porque a gente adulto fica analisando, entendo a pergunta de Kardec, até as perguntas do Kardec são tão fantásticas, são tão interessantes como as respostas, né? Porque eles faz perguntas muito pertinentes e muito sagaz nas perguntas dele. E aí a gente fica pensando, puxa vida, como é duro recomeçar, passar pela infância, aprender a andar, aprender a falar. Isso deve ser muito difícil, uma ideia a primeira ideia que a gente tem. E os espíritos vão explicar que não, a gente não tem esse constrangimento. A gente não sente, porque é um processo natural, e pelo esquecimento e pela aquela miniaturização que a gente vê lá a explicação melhor que tem, para mim pelo menos, é o capítulo 12 e o capítulo 13 de Missionários da Luz. Então, não vai ficar constrangido, é um processo natural que nós temos aqui para o nosso trabalho. E que interessante, é um tempo de repouso para o espírito. Durante essa passagem pela infância, nós, espíritos, estamos tendo uma trégua, um repouso, um descanso, umas férias. A gente fica de férias ali naquele começo da infância, para depois poder assimilar os ensinamentos que os nossos pais nos trazem. Para o espírito, qual é a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível
nesse período as impressões que recebe e quem pode ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, o que ele está colocando aqui? Ele está nos mostrando que o motivo do reencarne é o aperfeiçoamento. Vamos lembrar lá 132, né? Deus nos coloca, nos impõe no sentido de estrutura, no sentido amoroso da necessidade do aprendizado, nos impõe a reencarnação para que a gente aprenda, a gente se melhore. Então, o espírito encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar é mais acessível nesse período da infância às impressões que recebe. Ele não é, o que ele está colocando aqui? Ele não está colocando ao que ouve. Ele está colocando aos que recebe. Quais são essas impressões? São os exemplos. Porque através dos exemplos os pais têm como modificar as tendências daquele espírito que eles estão recebendo ali como filho. É na infância que os pais, ou os tutores, ou avós, aqueles que têm a responsabilidade de educar, têm a chance de, nessa primeira infância, do 0 aos 7 anos, de passar todas os exemplos de amor, de fraternidade, de moralidade, de educação, né, de respeito, de ética, para que aquele espírito, a partir dos 7 anos, quando ele começa a baixar o download, né, começa a vir as reminiscências do passado, ele começa a se estruturar ali com a sua personalidade, né, começa a voltar os seus preconceitos, o seu inconsciente começa a aparecer ali e vem muito forte, um download intenso a partir dos 14. Então, é esse tempo que os pais, os tutores têm para ensinar, para educar, tentar aprimorar, que é a nossa obrigação. Nossa obrigação é aprimorar aquele espírito que está ali sobre a nossa guarda. Porque os primeiros gritos da criança são de choro? Para despertar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que se fossem gritos de alegria, uma vez que ela ainda não sabe falar, inquietar-se-ia pouco com as suas necessidades? Admirai nisso tudo a sabedoria da providência, né? Providência divina. Porque o choro, a criança nos traz todos os nossos melhores sentimentos. A criança faz com que todo mundo na família, mesmo os estranhos, tenham para ela um carinho, porque ela é de uma delicadeza e de uma inocência e de uma fragilidade tão grande que desperta os nossos melhores instintos. Então o choro é para que ela possa ser atendida, para que a mãe corra, a avó corra, aqueles que estão ali com ela corram para auxiliá-la, porque ela está com fome, está com dor, está sentindo alguma coisa que lhe desagrada. De onde vem a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente no final da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí nós vamos ver aqui. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. É o que eu estava falando, a partir dos 7 anos ele já começa a retomar sua natureza e a partir dos 14, ali no auge da adolescência, vem com tudo no inconsciente, né? A pineal começa a mandar os hormônios da sexualidade, os hormônios do conhecimento, porque do desenvolvimento sexual, da procriação, e aí vem o inconsciente, vem memória, vem a personalidade se manifesta muito fortemente a partir dos 14 anos. Então é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, a sua personalidade. Então a gente só tem esse prazo para conseguir ajudá-la. Nós vamos ver aqui na questão 197, vamos dar uma olhadinha aqui, quando nós temos aqui o espírito de uma criança morta com pouca idade é tão adiantada quanto de um adulto.
algumas vezes muito mais, pois ele pode ter vivido muito mais e ter mais experiência sobre tudo o que progrediu. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não o testemunhais muitas vezes na terra? Então, aí, nessa retomada de lembrança, pode vir ali um espírito muito mais velho, um espírito muito mais sábio, com muito mais conhecimento, como pode vir também um irmão com tendências, com índoles, né? Que os pais, se souberam utilizar esses primeiros 14 anos, os primeiros 7 fundamentais, dos 7 aos 14, então esses primeiros 14 anos para educar, para dar esses ensinamentos, não que essa índole não apareça, mas ela vai ficar, digamos assim, tolhida dentro da educação que recebeu, e conforme for a vontade desse espírito de se modificar, ele vai aproveitar todos aqueles ensinamentos que ele recebeu do pai, da mãe, dos tutores, e vai se modificar mais rapidamente, e os pais terão realizado a sua missão, né? Ou os avós, ou os tutores, aqueles que têm obrigação de educar, terão realizado a sua missão, que era ajudar aquele espírito a melhorar, a se aprimorar. Estou continuando aqui, porque essa é uma das respostas mais longas dos espíritos nesse livro, né? no livro dos espíritos. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual é. Não conheceis o mistério que as crianças escondem em sua inocência. Não sabeis o que elas são, o que foram, nem o que serão. Olha que interessante como eles colocam. Não sabeis o que elas são. Não sabem quem é. Pode ser o nosso maior inimigo de uma vida passada, nosso maior desafeto. Ou então pode ser aquela pessoa que a gente prejudicou, que a gente matou, que a gente feriu. Como pode ser o grande amor da nossa vida. Pode ser a pessoa que a gente mais amou em outras encarnações, pode ter sido nosso pai, nossa mãe. A gente não sabe, é isso que ele coloca. Não sabeis o que elas são, o que foram e nem o que serão. A gente não tem a mínima ideia da missão, do projeto reencarnatório daquele espírito. A gente sabe que a gente ama e que a gente quer ajudar. Entretanto, os espíritos continuam aqui. Entretanto, vós as amais e adorais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal forma que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro. Né? A gente sempre coloca que não tem nada parecido com o amor de mãe. Por quê? Porque o amor de mãe é o mais próximo do amor incondicional, que é o amor de Deus, que é o verdadeiro amor. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que até mesmo os estranhos têm por uma criança? Vós o sabeis? Não? É isso que vos irei explicar. É isso que eles vão nos explicar aqui. Crianças são seres que Deus envia em nossas existências e, para que não lhes possam acusar de uma severidade exagerada, Deus lhes dá todas as aparências de inocência. Porque se ela tivesse o rosto de um adulto, a aparência de um adulto, ou se portasse como um adulto, ninguém estaria ali prestes a lhe ajudar a não ser a mãe. E olhe lá, porque dependendo do espírito que foi em vida passada, ela também talvez não conseguisse passar por cima das mágoas, da raiva. Então o que eles estão colocando aqui é para que Deus lhe dá todas essas aparências de inocência para que a gente não tenha uma severidade com esses espíritos, que a gente tem um carinho, a gente deixa tudo que uma criança faz, a gente deixa passar, a gente releva, a gente tem para com a criança uma benevolência, um carinho, uma tolerância, uma fraternidade, uma empatia que a gente não tem com as outras pessoas. E normalmente quando chega uma criança numa casa, numa família, ela modifica todo mundo, porque todos nós lembramos da nossa infância, voltamos à nossa infância quando vamos para o chão brincar com a criança, lembramos, nos vemos naquela pureza, naquela inocência da criança, lembrando de uma série de coisas
volta a fluir o que há de melhor dentro de nós. Isso é uma das coisas que as crianças realizam em todas as famílias onde elas chegam. Mesmo uma criança má por natureza justifica suas más ações pela inconsciência dos seus atos. Mesmo, às vezes a gente vê na criança pequenininha uma certa índole para raiva, uma certa índole para o egoísmo, né, ou até para prepotência, pequenininho já querendo mandar em todo mundo. A gente vê um monte de reizinho por aí mandando no pai, na mãe, na avó, na casa, né, uns tiranos, né, uns mini tiranos, porque são índoles que já estão aflorando ali. Cabe aos pais educar, cabe aos pais ensinar essa criança e ajudar ela a não ter, pelo menos dentro do possível, diminuir essas tendências. Mas nós relevamos, mesmo um estranho, né, qualquer pessoa quando vê uma criança fazendo alguma coisa que não deve, qualquer um releva, porque sabe da sua inocência e da sua incapacidade ainda de saber o que é certo e o que é errado. Então, mesmo uma criança má por natureza justifica suas más ações pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que foram antes, não. Essa inocência dela é só porque está tudo apagado, né? Está tudo ali bloqueado. Essa inocência é justamente para que ela tenha o atendimento e tenha a oportunidade, né, de receber uma nova educação, receber novos padrões de ética, né, de religiosidade, de tudo. Então, o que ele coloca aqui, essa inocência não é uma superioridade real sobre o que foram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não são, é somente sobre elas que recai a pena. Então, aquela inocência, aquela empatia, porque a criança é muito empática, aquilo está nela para que ela tenha mais facilidade, porque está tudo apagado. Então, elas deveriam ser assim. E se elas não são, e conforme elas vão se crescendo, se desenvolvendo, mesmo com a educação, mesmo com todo o esforço dos pais, não consigam tirar essa tendência, o problema é delas, a responsabilidade é delas. Os pais têm que ter essa tranquilidade de que fizeram a sua parte enquanto era criança. Fizeram tudo o que podiam, ajudar no que podiam e no que não podiam. E nós, como os pais, a gente se desdobra para dar tempo, porque eu estou falando aqui de qualidade, eu não estou falando de dar coisa. Não é, eu fiz de tudo, trabalhei 20 horas para que meu filho tivesse o brinquedo, o celular do ano, o tênis da moda. Isso é abandono do filho, isso é abandono da criança. Não é a questão do dar, é a questão da qualidade do tempo que nós dedicamos a ela. Não é das coisas que nós damos a ela. É a qualidade do tempo que nós nos dedicamos a ela que vai fazer diferença no seu aprendizado, no seu crescimento. E, é óbvio, os exemplos, né? Quais são os exemplos que eu estou dando? Porque se eu falo para ela, não minta, mas ela me vê mentindo no celular, mentindo para um, mentindo para o outro, o que eu falei de a mentira não deve ser usada, a mentira tem perna curta, não se pode mentir, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque ela vai pelo exemplo. Então são os exemplos que vão fazer diferença na educação da criança. Mas não é somente por elas que Deus lhe deu esse aspecto, né? O aspecto da inocência. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à sua fragilidade. Diante de um caráter áspero e intratável, o amor dos pais seria extremamente enfraquecido, ao passo que, supondo que seus filhos são bons e dóceis, eles lhes dão toda a afeição, envolvendo-os com os mais delicados cuidados. Aquela fragilidade, aquela inocência, né? Aquela coisa mais fofa do mundo que é um bebê, todos nós, os pais, os avós, os vizinhos, todo mundo envolve a criança com o maior carinho, né? Com os mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência
que lhes foi dada durante 15 a 20 anos. Então aqui ele não tá, os espíritos não estão colocando nem na primeira fase, que é até os 7, nem até a segunda, que é os 14. Eles vão até a terceira fase, que é os 21, por isso que eles colocam durante 15 a 20 anos. São as fases em que ainda temos, né, uma chance de ajudar, educar e transformar para melhor aquele espírito que está ali sobre a nossa guarda. Eu vou repetir aqui. Mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em sua completa nudez. Aí o download está completo. Vem todos os preconceitos, vem toda as lembranças no inconsciente, não é no consciente. Ninguém vai, salvo raras exceções, ninguém vai lembrar do passado, quem era, quem deixava de ser ou o que fez. Mas no inconsciente vem tudo aquilo que se aprendeu. Todas as escolhas que fizemos, as leis, a reação que nós temos ali embutida em nós das ações que tomamos, e principalmente os preconceitos que trazemos conosco, eles vêm todos, né, eles entram todos no nosso, através do nosso inconsciente. Então eles começam a trabalhar na nossa mente. Não vamos lembrando sempre que a nossa mente está no espírito, porque nós somos espírito. Esse caráter, né, esse caráter, essa personalidade que brota ali, esse caráter permanece bom se eram fundamentalmente bons, mas sempre se matiza em nuances que estavam ocultas na primeira infância. Então, na primeira infância, os pais têm ali a chance de perceber tendências, nuances que estão ali. Se os pais forem atentos, estiverem muito junto, muito ali, preocupados com a educação, a verdadeira educação, a educação espiritual, a educação para a espiritualidade, para a vida eterna. Não é educação, não, meu filho vai ter que ser um engenheiro, um médico, vai ter que ganhar muito dinheiro, vai ter que fazer isso, vai ter que ser bem sucedido, não. Nós estamos aqui para educar um homem e uma mulher de bem. Então, se nós estamos preocupados em ajudar aquele ser, aquele irmão que nos foi confiado como um filho, a se transformar num homem e numa mulher de bem, nós temos que prestar atenção em todas as tendências que ele tem, para que a gente possa tentar corrigi-las. Vede que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando o coração é puro, é fácil conceber a explicação sobre esse assunto. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo, né, de uma estrutura em que tem adquirido hábitos completamente diferentes. Olha que interessante que ele está colocando. O espírito que está vindo na minha família, ele pode ter vindo de famílias, de estruturas. Quando ele fala de mundo aqui, não é de outros órgãos. Pode até ser, né, de um outro órgão, mas o normal, né, o mais comum, é de uma estrutura familiar completamente diferente, de um país talvez completamente diferente do que o Brasil, de uma estrutura de ética, de família, de religião, de religiosidade completamente diferente daquela que a minha família, que a minha estrutura familiar tem. E eu tenho que respeitar isso, eu tenho que entender. É isso que ele está colocando aqui. As crianças que nascem entre vós podem vir de um mundo, né, de uma estrutura, de um grupo familiar que tem adquirido hábitos completamente diferentes daqueles que você está passando para ela agora, que você tem. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões totalmente diferentes das que possuis, com inclinações e gosto completamente oposto aos vossos? Como quereis que ele se incorpore em vossas classes de outra forma que não a que Deus quis, isto é, através da peneira da infância? Então, se não fosse a infância, como é que a gente ia adaptar esse espírito que vem de uma outra estrutura, de um outro tipo de família, de um outro tipo de pensamento? Às vezes, a última encarnação daquele espírito que está chegando na nossa família foi
numa estrutura escravocrata ou foi numa estrutura extremamente patriarcal e vem com tendências, vem com preconceitos, com ideias estruturais daquela época. Então, às vezes a gente vê crianças que se comportam com ideias mais antiquadas, às vezes, do que a do meu pai, que seria o bisavô daquela criança. É interessante isso, a gente vê essas estruturas que estão lá dentro e vão se manifestando e que tem, às vezes, preconceitos completamente antiquados, retrógrados, e que a gente tem que ir estruturando, tem que ir se colocando lá no contexto. Se não fosse a infância, ia ser uma guerra. Já é uma guerra quando começa a adolescência. Aí seria uma guerra desde o nascimento. Seria insuportável, seria muito difícil a convivência. Como quereis que ele se incorpore em vossas classes de outra forma que não a que Deus quis? Qual é a que Deus quis? Isto é, através da peneira da infância? Nesta vem misturar-se todas as ideias, né? Nesta infância, nesse começo, a criança vem misturando nas ideias do pai, da mãe e as tendências que está trazendo. Então, nesta vem misturar-se todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres criados por essa enorme quantidade de mundos nos quais as criaturas se desenvolvem. Agora sim ele está falando de outros orbes. Porque se nós estamos recebendo um espírito que está vindo de um outro sistema, de um outro planeta, de uma outra estrutura, a adaptação dele é mais difícil ainda. E nós temos alguns cristais que estão vindo de Alcione, que é um outro planeta. Nós vamos ver isso na literatura, nos livros de Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco. Então, imagina para essas crianças se estruturarem num planeta completamente diferente, extremamente atrasado para elas. Elas precisam muito dessa infância, para essa adaptação. E às vezes a gente vê essas crianças com uma formação maior, porque às vezes não são de outro planeta, mas vêm de estruturas do plano espiritual mais elevadas, porque são espíritos mais elevados que estão vindo para ajudar na transição. Então a gente vê uma dificuldade deles entenderem, crianças pequenas que não entendem porque o pai e a mãe comem carne, não entendem porque que a pessoa está ali sofrendo, está chorando, não está todo mundo ali ajudando, por que não vai ajudar, por que não vamos socorrer, porque ela tem uma estrutura de empatia, de fraternidade, de amorosidade maior por ser um espírito superior do que aquela que a família ou os pais têm ali em volta dele. E o contrário também é verdade. E vós mesmos, ao morrer, também vos achareis numa espécie de infância entre vossos irmãos. Por quê? Porque a hora que nós desencarnarmos, nós vamos ter um estado de perturbação ali logo após o desencarne, né? Que está meio assim como se fosse um sonâmbulo, dependendo do nosso padrão vibratório, dependendo da nossa elevação. Lembrando sempre o livro Voltei do irmão Jacó, que ele estava ali trabalhando o seu desencarne, desligando os seus cordões, já sai do corpo, já conversa com o Bezerra, já fica ali assistindo o seu velório plenamente lúcido. Mas são poucos. A maioria de nós vai num estado meio sonambúlico, fica adormecido por um tempo e tem essa passagem, essa transição, como se fosse realmente um recomeço, então é como se fosse uma fase infantil também, não como criança, mas por estar meio perturbado, logo após o desencarne. E em vossa nova existência não terrena, né, que é após o desencarne, ireis ignorar os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, né, no plano espiritual, ainda novo para vós. Tereis que aprender a se reestruturar nesse novo mundo. Manipulareis com dificuldade uma linguagem que não estáis habituados a usar, linguagem mais viva do que atualmente o vosso pensamento, porque o perispírito, ele enxerga pelo corpo todo, não precisa da voz para falar. Depois de um certo estágio, nós vamos ver que o André Luiz ali ainda naquele começo estava falando, estava sentindo fome, estava sentindo uma série de coisas, mas nos estágios superiores tem um desenvolvimento mais digamos assim, expandido, porque o perispírito enxerga
pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo, transmite os seus pensamentos, né, energeticamente. Então é uma estrutura diferente, a qual, se a gente for para um plano desse mais elevado, não é o meu caso, infelizmente, mas tem que se estruturar. De qualquer jeito, a gente tem que se readaptar, se reestruturar quando desencarnar. Então, aqui que nós estávamos falando da questão, né, na 319, quando o Kardec pergunta, uma vez que o espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, de onde vem seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? E aí os espíritos explicam, é apenas um efeito do primeiro momento e da perturbação que acompanha o despertar. Essa perturbação que nos acompanha o despertar, que dá essa dificuldade ali um pouco logo após o desencarne. A infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, tornar-se melhores. Vamos lembrar a 132. A gente reencarna para se aperfeiçoar, para se tornar melhor. A fragilidade da tenridade os torna flexíveis. A infância nos torna mais brandos, mais flexíveis, para aceitar novas ideias, novas colocações, novos ensinamentos. É isso que eles estão colocando. Olha, a fragilidade da tenridade os torna flexíveis, mais brandos, né, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-lo progredir. É quando se pode corrigir seu caráter, né, e reprimir, né, pode-se reformar, corrigir aqui no sentido de reformar, né, ajudar a mudança do seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pelo qual terão de responder. Missão sagrada pelo qual terão que responder. E aí nós vamos lá na 582, que nós vemos, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Os espíritos respondem, é incontestavelmente uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina sua responsabilidade para o futuro. E na 583 nós vamos ver, se uma criança se transvia apesar dos cuidados dos pais, eles são responsáveis? Eles respondem não. Por quê? Porque apesar dos cuidados dos pais, os pais cuidando bem, ensinando bem, fazendo a sua parte, cumprindo a sua missão, eles são responsáveis pelos erros ou pela a criança não ter assimilado? Os espíritos respondem não. Mas quanto mais as propensões da criança são mais más, né, maléficas, mais pesada é a tarefa e maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então nós somos responsáveis, temos a missão de educá-las e de ajudá-las. Se a gente tem a consciência tranquila de que fez tudo o que pôde e que fez do jeito certo, nós não levamos o nosso filho, não o educamos para o materialismo, nós o educamos para Deus, para o mundo, para ser um ser humano de bem. Se ele não seguiu esse caminho, a responsabilidade não é nossa, é o livre-arbítrio, é a responsabilidade e a trajetória dele. E terminando aqui a último parágrafo. E por essa razão, por essa razão que a infância não é apenas útil, necessária, indispensável, mas também a sequência natural das leis estabelecidas por Deus e que regem o universo. A infância, o recomeçar, ela, como ele coloca aqui, é útil, necessária, indispensável e faz parte das leis naturais de Deus, porque é através da infância que nós temos a chance de sermos auxiliados pelos espíritos que nos amam e que estão aqui para nos auxiliar e nos ajudar. Então, vamos continuar no nosso próximo estudo com simpatias e antipatias terrestres. Até lá!